sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, meninos, das nossas orientações de estar num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade à nossa disciplina de arte. Peço que vocês peguem o livro didático para que a gente possa continuar os nossos estudos e vamos seguir para a nossa aula. Bom, vamos para a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas, Sofia Ribeiro. Preparados, turma? Então vamos lá. Primeiramente, vamos dar os parabéns para o Pedro, que enviou para a gente, essa torturi, que é uma mistura de tartaruga com sucuri. Fiquei um pouquinho com medo desse bicho, hein, Pedro? Mas ficou muito legal o seu desenho. Parabéns, como sempre, você é um artista. Muito obrigada por ter enviado para a gente esse desenho incrível que você fez. E agora temos a Sofia, que fez o Tatu Rex. Vocês são muito imaginativos. Olhem só que legal que ficou esse dinossauro meio tatu, meio... Eu fiquei com um pouquinho de medo também, mas muito legal a sua obra de arte. Ficou perfeito. Muito obrigada, Sofia, por ter enviado pra gente e contribuído para a beleza da nossa aula de arte. Bom, agora nós faremos o tema 6, a arte em defesa da vida, e finalizaremos o nosso livro didático, Então faremos da página 103 até a página 111 e será a última aula que teremos com o nosso livro didático, esse livro tão legal que a gente aprendeu tanta coisa, Então, vamos lá! Vamos falar novamente da linha do tempo, porque falamos pouco sobre ela ontem e eu quero comentar um pouco mais, tá bom? Que é a página 103. O grupo alemão Fluxus, que surgiu na década de 1960 e marcou época com suas intervenções em vários países da Europa, foi um dos pioneiros na criação de performances. Seus integrantes faziam oposição a grandes galerias de arte, ao individualismo e aos valores burgueses. No Brasil, uma das primeiras artistas a desenvolver essa forma de arte foi a carioca Ligia Peip. Ela criou uma performance que inspirou a ação dos ativistas mostradas na página anterior. Então, na página anterior, na página 102, nós falamos ali das obras de arte vindo em favor de algo para a sociedade, Nesse caso, em favor da vida, quando vários protestantes utilizaram a arte para falar contra as barragens que se romperam em Mariana. Claro que o livro é anterior, ao rompimento da barragem de Brumadinho. Então, provavelmente na próxima atualização desse livro, teremos ainda mais protestos contra essa mesma empresa, tá bom? Bom, e eles se inspiraram nesta obra de arte da Ligia Peip, já que eles utilizaram mais ou menos o mesmo caminho, Um tecido representando a lama e as pessoas ali, somente com os seus rostos e alguns membros para fora da lama, igualzinho a esse aqui. A diferença são as cores e, claro, as intenções das pessoas. A performance divisor consistia em um enorme tecido com aberturas para os participantes colocarem a cabeça. Qualquer pessoa, mesmo não sendo artista, podia participar dessa performance. O divisor foi apresentado pela primeira vez em 1968. Desde então, a obra é levada a diferentes contextos e lugares. E agora vamos ler, a linha do tempo. Em 1960, primeiras performances do grupo Fluxus. Observem, as primeiras performances desse grupo foram em 1960 e em 2010 e em 2020, como temos agora, ainda se fala dessas performances. Então a arte, ela não morre com o tempo, ela continua viva e influenciando outros artistas. Em 1968, temos a primeira realização da performance Divisor, de Ligia Peip. E em 2010,
realização da performance Divisor na 29ª Bienal de São Paulo. E aí, né, no ano de 2018, 2019, esse mesmo trabalho inspirou que as pessoas protestassem contra a empresa Vale do Rio Doce em favor de Mariana, né, utilizando esse trabalho que começou a sua história lá em 1960, nos dias de hoje, para lutar em prol da natureza e da vida. Agora vamos para a página 104, falar da dica cultural, que é a virada sustentável. A virada sustentável é um evento que reúne diferentes ações artísticas e culturais em prol da sustentabilidade. É realizada desde 2011 em várias cidades brasileiras. Todas as atividades e atrações são oferecidas gratuitamente e se espalham por diferentes locais das cidades, atraindo um grande público. Então temos aí, né, o cartaz da virada sustentável, falando que seria em Manaus, lá em 2018, do dia 28 e 29 de julho. Olhem só que legal. Os projetos que compõem cada dia da virada são selecionados de acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, definidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, olha só, vire sua cidade. Virada sustentável. Essa virada sustentável, ela tem um propósito de mudar a cabeça das pessoas. Desde o começo do livro didático de vocês, o principal tema foi a natureza, né? A natureza, os animais, o nosso planeta como um todo. Nesse caso, né, nesse último tema, nós estamos falando da arte em prol da vida. É tentar modificar a cabeça das pessoas para que elas passem a perceber a importância do meio ambiente, a importância de nós estarmos sempre em dia com o meio ambiente, respeitando o meio ambiente e o nosso planeta, né? Então, a virada sustentável, ela tem esse propósito, conscientizar as pessoas de que aquela cidade, ela pode ser muito mais, ela pode ser muito melhor se ela for um pouquinho mais sustentável, né? Respeitando o meio ambiente, reciclando lixo e várias outras pequenas ações que de pouquinho em pouquinho vai sim modificando a nossa relação com o meio ambiente e a relação do meio ambiente com a gente. Agora vamos para o setor Prazer em Conhecer, né, na página 107, quando falamos de alguns artistas que aprendemos nesse capítulo. O tema 6 foi dedicado a artistas que se engajam em questões ambientais. Conhecemos obras de diferentes linguagens que falam do meio ambiente e alertam sobre a importância de cuidarmos dele. São muitas vozes e muitas mãos em ação para construir um futuro que garanta mais qualidade de vida e maior consciência no uso dos recursos naturais. Que tal conhecer um pouco mais de um grupo e de uma artista que vimos ao longo do tema? Bom, é importante a gente salientar, né, que esse tema do nosso livro, ele é muito importante para a gente como ser humano, né, e não só para os artistas. A gente precisa passar a entender melhor as relações que temos com o meio ambiente. Quando eu disse para vocês o que o meio ambiente faz por nós, é que, na verdade, muitas vezes a gente reclama e fala, nossa, essa chuva que alagou a cidade, e a gente não percebe que, na verdade, aquilo que está acontecendo não é culpa do meio ambiente, não é culpa da natureza. Muitas vezes é culpa do próprio ser humano, que tem uma relação muito estranha, muito equivocada desde sempre com o meio ambiente. E em algum momento isso volta para nós, né? Cidades construídas de maneira errada, de maneira não planejada, fazem com que as enchentes aconteçam. Cidades que iam para cima do mar, né? Eles criaram barreiras para que o mar fosse recuado. Logo, começaram então a sofrer as consequências disso e várias outras coisas, né? Claro, existem algumas respostas da natureza que são normais, mas outras não são. E é importante que a gente consiga compreender que a nossa relação com o meio ambiente deve ser saudável, não só para a gente, mas para o meio ambiente também, porque o que a gente faz para o meio ambiente vai retornar para a gente. Então, a gente precisa ter um pouquinho de consciência. Ah, professora, mas eu sou só uma pessoa. Sim, e cada um deve fazer a sua parte. Um papelzinho de bala que você deixou de jogar no chão, foram aí anos e anos e anos de um papelzinho de bala a menos na natureza, né? Esse plástico que demoraria aí 200 anos para sumir do nosso meio ambiente, agora está no local correto, que é no lixo. Então, mesmo que outra pessoa tenha jogado, o seu papelzinho vai ser um papelzinho a menos. A gente tem que entender que a gente não tem que esperar que o mundo inteiro mude.
a gente tem que começar a mudar dentro da gente, ir mudando as pessoas à nossa volta e assim a gente vai conseguir transformar as coisas. A gente precisa ter esperança, né? E pensar, mas eu sou só um, não é o caminho. É pensar, eu sou uma pessoa, eu serei consciente e vou fazer a minha parte. Porque se cada um que for consciente fizer a sua parte, já melhora bastante coisa. Então agora vamos falar da companhia Momix, que foi fundada em 1981 nos Estados Unidos. A companhia mistura técnicas de circo e dança em seus espetáculos, que tem uma atmosfera de sonho, obtida pelo jogo de luzes, figurinos e cenários. Já se apresentaram em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. Então aqui voltamos para a companhia Momix, que é uma companhia de arte que utiliza assim, diversos artifícios, né? Não só a dança, mas também movimentos acrobáticos. Observem pela fotografia que está aí, né, na página, que eles utilizam também objetos de cena para que esses movimentos fiquem ainda mais bonitos. Os jogos de luzes, os figurinos, todos trabalhando em conjunto para passar a ideia que o grupo quer que o público entenda, né? E agora vamos falar do Franz Krajberg, que é nascido na Polônia e foi naturalizado brasileiro. O artista foi um defensor ativo das florestas do Brasil e costumava usar troncos e galhos que recolhia de queimadas como material para o seu trabalho. Seu envolvimento com a natureza era tão grande que viveu por muitos anos em uma casa construída em cima de uma árvore, na cidade de Nova Viçosa, na Bahia. Então, o que o Franz Krajberg fazia era recuperar algo que já estava morto e irreparado e transformar em arte. Professor, o que são as queimadas nas florestas? Existem dois tipos de queimada nas nossas florestas atualmente. A primeira delas é uma queimada natural, que é causada pelo grande calor. O calor excessivo acaba transformando essas florestas em verdadeiras chamas, porque existem ali folhas secas. Essas folhas secas são altamente inflamáveis, podem pegar fogo e se alastrar. Professor, esse calor intenso é causado pelo quê? Pelo efeito estufa, né? O nosso planeta tem ficado cada vez mais quente por causa da poluição. Quanto mais poluído vai ficando o planeta, mais quente ele vai ficando e isso vai causando queimadas. O segundo tipo de queimada é a queimada que não é acidental, ela é provocada. Muitas pessoas colocam fogo nesses locais para que depois possam utilizar essas terras, né, para seu proveito. Então é aí algo criminoso que a gente precisa sim combater, porque está prejudicando muito o nosso planeta. Então, o que o Franz Krajberg fazia era ir até esses locais de queimada, tanto naturais quanto criadas pelo homem, pegar essas madeiras que já estavam queimadas, que já não tinham mais serventia ali na floresta, e então transformar em obra de arte. Ele transformava uma natureza que já estava morta em algo muito vivo e muito bonito. Essa obra que está aí é linda, não é? Tudo isso com madeira que já tinha sido utilizada ao máximo e que não teria mais serventia. Então, a nossa atividade é uma intervenção ambiental. Procure um lugar na sua escola ou no seu bairro que precise de cuidados ambientais. Pode ser um jardim abandonado, um ponto com acúmulo de lixo, um rio poluído, etc. Tire uma fotografia desse lugar, imprima-a e colhe-a nesta página. Pense em uma intervenção artística que poderia ser feita no local fotografado. O objetivo é alertar as pessoas sobre o cuidado com o meio ambiente. Faça o projeto de intervenção pintando ou colando imagens de revistas e jornais velhos sobre a fotografia. Mostre seu projeto aos colegas e juntos organizem uma exposição. Bom, como nós não estamos no colégio e também estamos num momento bem complicado para sair de casa, né? As nossas orientações é realmente ficar em casa, ficar quietinho. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui um combinado. Vocês podem procurar por imagens de locais poluídos na internet, tá bom? E aí vocês podem imprimir essa imagem como uma fotografia e fazer o projeto de intervenção de vocês, tá bom? Tenho certeza que vai ficar perfeito. Bom, nós tínhamos 4 sugestões para fazer, né, como fechamento para o bloco 2. Infelizmente, nenhuma das 4 conseguem ser feitas nesse momento que a gente está passando, né? Nem a Virada pela Vida, nem o álbum musical, nem a exposição de pinturas e nem as sombras da natureza. Então, o que eu posso fazer para vocês é que vocês reflitam sobre tudo que a gente aprendeu desde o comecinho do nosso livro até agora, repensem o modo como vocês convivem com o nosso planeta
repensem como vocês vivem e como vocês influenciam o meio ambiente. Repensem sobre as maneiras como vocês podem conviver com os animais e tenho certeza que vocês vão crescer seres humanos incríveis, porque vocês já são crianças incríveis, tá bom? Bom, nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.